Crônicas, capítulo de número 6. Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Versículo 1 diz: Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. A questão toda é o seguinte: quando ele fala habitaria nas trevas, você sabe, Deus é luz. Deus não tem parte alguma com as trevas. Ele está se referindo à arca que ficava no lugar santíssimo no templo. Só que a arca, quando ficava no lugar santíssimo dentro do tabernáculo, melhor dizendo, e não no templo, no tabernáculo era escuro e as dimensões eram pequenas. Já no templo as dimensões são maiores, como nós falamos anteriormente, e ali havia luminosidade. Então ele diz assim: Deus falou que ia habitar em trevas, tipo assim, no tabernáculo, mas agora ele está em luz, ele está no templo, que o templo é maior. Tem a luz entrando no lugar santíssimo. E aí diz assim: eu tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. E essa questão da eterna habitação, porque o tabernáculo, como ele era um templo móvel, ele se montava e desmontava. Já o templo não, o templo ele foi fixado ou afixado justamente ali dentro do sistema de Jerusalém. Então você percebe que esse templo, quando ele era móvel, ele se deslocava de uma parte para outra, até ele repousar justamente aonde? Justamente no templo de Salomão em Jerusalém. Então, quando nós entendemos a questão das trevas e do fechamento, há uma aplicação também. Porque quando Jesus ele vem, ele faz essa abertura da luz. A luz que era somente concentrada, ela se tornou uma luz mundial. Então, quando ele fala do período do tabernáculo, é uma questão mais fechada, já numa outra visão, uma perspectiva diferenciada. E quando nós trazemos a arca para o templo, e o templo já manifesta algo soberano, mostra a expansão do próprio Deus na terra, mostrando dimensões que seriam e serão e são, na verdade, mundiais. Verso 3: Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Toda a questão da escolha, da eleição de Davi. 7. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou. Porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Aquele concerto eterno. Todos os concertos do Senhor são eternos. Ainda que as partes humanas, os homens falhem, mas Deus ele não quebra a sua parte. Então, na verdade, Salomão aqui, ele está reconhecendo que o Senhor foi misericordioso para a casa de Davi e automaticamente com ele, que é o filho de Davi, ou Salomão, o sucessor. E se você percebe, existe essa conotação entre o reino de Davi e o reino de Salomão. Por quê? Ambos simbolizam Jesus no milênio. Ambos têm dois lados, que é justamente Davi, com o lado de guerra, que simboliza a volta de Cristo,
e automaticamente Salomão com o reino de paz, que é o que vai acontecer após a segunda vinda de Cristo. Oração de Salomão a partir do 12. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura. Bem, vai ficar 2,5 por 2,5 por 1,5 de altura. E a tinha posto no meio do pátio. E pôs-se nela em pé e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel. E estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra como tu, que guardas o conserto e a beneficência dos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Porque tu pela tua boca o dissestes e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo, a Davi. A grande verdade aqui você percebe na oração de Salomão. Ele logo de cara, ele tem uma enorme gratidão, um enorme reconhecimento a respeito dos planos de Deus em relação a Davi, do projeto de Deus em relação à construção do templo, porque isso tudo mostrava a fidelidade de Deus para com Israel através da casa de Davi e Salomão consecutivamente. Verso 18: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Quer dizer, ele está reconhecendo que aquele templo, por mais grandioso que seja, e lindo, e bonito, e maravilhoso, ele não consegue habitar, segurar Deus, porque ele está entendendo aqui, ele era homem sábio, o mais sábio de todos, ele entende que a glória de Deus enche os céus e a terra, e o que seria aquele pequeno templo para tomar e dominar ao Senhor? Ele está reconhecendo que aquilo simplesmente era um símbolo. Então ele está pedindo a Deus para que tivesse o quê? Essa benevolência sobre a casa de Davi. Por isso que quando ele fala, atende depois a oração do teu servo e a súplica, aqui, ele sabe muito bem que ninguém pode mandar Deus fazer nada, é o próprio Deus que faz. E ele fala, ó, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Então uma humilhação de Salomão. 20. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar, nesta casa, ouve tu então desde os céus e age e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça, quer dizer, a sua justiça, a justiça que vem de Deus. Qual é a colocação de Salomão? Muitas orações, súplicas, petições estariam sendo levadas àquele templo. Só que, na verdade, ele coloca muito bem claramente aqui. Quando alguém pecasse contra o próximo, jogando maldição, essa maldição chegaria perante o Senhor. Então ele está dizendo para Deus agir com justiça. Porque às vezes muitos pediriam o mal para o próximo, mas Deus avaliaria e diria não, ele não merece o mal, porque o nosso Deus é um justo juiz. É isso que Salomão está
querendo colocar aqui, que todas as causas fossem avaliadas pelo justo juiz que é o Senhor. 24. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel, e faz-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Veja que ele coloca claramente, quando Israel fosse ferido na peleja, porque Israel não era para perder guerra, nunca Israel perdeu guerra com Davi. Então ele está notando aqui, se o povo pecasse, eles perderiam na guerra. Se o povo pecasse, teriam consequências contra si mesmos, no caso, contra o território de Israel, as chamadas maldições da lei. Versículo 26, ó. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, preste atenção, quando o próprio Deus estivesse afligindo, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Veja que ele diz que a terra é do Senhor, mas ele diz que se pecasse, determinado grau de pecado, faltaria chuva, e realmente era uma das maldições da lei. Fazendo algum tipo de pecado, praticando contra Deus, automaticamente a chuva estancava, e ele está pedindo para que isso não acontecesse. Salomão queria que aquele templo fosse um referencial para que o povo, sempre que estivesse errado, tivesse em consciência que deveria se arrepender e voltar para o Senhor. Verso 28, havendo fome na terra, havendo peste, olha aqui, uma série de malefícios da maldição da lei aqui. Havendo queimadura nos trigos ou ferrugem aqui não é ferrugem de ferro, ferrugem aqui é praga nas plantações. Gafanhotos ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração. Olha aqui, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Somente Deus conhece da profundidade. Então ele quer dizer o seguinte: quando eles clamarem a ti, só o Senhor vai poder avaliar para saber se é realmente arrependimento genuíno ou não. Verso 31, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, são os chamados os prosélitos, aqueles que vinham de longe para se converterem ao Deus de Israel. E da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele orando nesta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Então quer dizer, ele coloca uma situação dos estrangeiros que seriam atraídos para esse templo, e que quando eles chegassem e buscassem a Deus, o próprio Deus os reconhecessem como sendo dignos de receberem uma resposta para as suas orações. Então ele quer justamente colocar como sendo o ponto responsável. O templo passou a ser o ponto central da presença de Deus, não somente em Israel, como no mundo de uma forma geral. 34. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito.
quando pecarem contra ti, entre parênteses, pois não há homem que não peque, quer dizer, é impossível existir alguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração, e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Ele chegou no extremo da maldição da lei, que era justamente o cativeiro, e o cativeiro realmente vai acontecer. E na ocasião do cativeiro, nós verificamos que esse tipo de oração foi colocado em prática. Nós aprendemos principalmente com o profeta Daniel, porque ele orava 3 vezes em direção a Jerusalém. E era justamente isso aqui que Salomão colocou, que quando eles tivessem aflições no período do cativeiro, longe de suas terras remotas, que diz, né, distantes, que eles iriam clamar a Deus e que o Senhor estivesse pronto a respondê-los. Verso 40. Agora, pois, ó Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu tesouro, teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Quando ele fala, lembra-te das misericórdias de Davi, é a questão justamente das promessas que Deus fez para Davi, com a misericórdia que ele teve para com o chamado homem segundo o seu coração. Então Salomão, nós sabemos que ele tem uma inspiração acima do normal, ele tem sabedoria multiplicada, ele ora por uma inspiração, e essa inspiração leva-o a profetizar e falar coisas futuristas aqui. Você percebe que muitos aspectos e pontos que ele citou vêm descrevendo o quê? Que Israel abandonaria o Senhor e que, consequentemente, teria danos seríssimos em sua vida, em sua procedência e permanência como nação na terra de Israel. Então, esse foi o 2º livro de Crônicas, capítulo de número 6.